Pai do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, essa aula online. Hoje é a quinta lição, né, professor Denis? Que tem por título Liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? Quero dizer aos irmãos, aproveitando que eu estou com lição ainda, tá certo? Os irmãos que se interessarem, nos procurem. Estou aqui com o nosso irmão, professor e evangelista Ricardo Melo. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, evangelista Gideão. Pai do Senhor, irmão Denis. E todos que estão aí assistindo, Pai do Senhor a todos. Graças a Deus por esta escola bíblica, né, que tem sido uma bênção, e hoje esse tema glorioso para todos nós aprendermos mais da parte do Senhor. Amém. Está aqui também o professor Felipe. A paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, evangelista. Pai do Senhor aos irmãos que estão em casa esperando aí para nos alimentarmos da palavra de Deus, né? Amém, amados. Olha, querido, nós vamos dar seguimento à aula. Nosso evangelista Ricardo, ele vai ficar com a incumbência de fazer a leitura, a gente comenta aqui, tá certo? E assim a gente vai dar seguimento a esta aula hoje, amém, amados? A lição de hoje é a quinta lição: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então esse é o tema da nossa lição nesta noite. O texto áureo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, do 4 ao 5. A verdade prática nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Louvado seja Deus. Então, sem perca de tempo, já podemos ler a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 2, versículo 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eis aqui a leitura bíblica em classe, evangelista Gideão. Evangelista Ricardo, o senhor pode prosseguir, né, nessa leitura, o objetivo geral. O senhor já vai logo para a introdução para a gente comentar, evangelista. Sendo assim, o objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Vou repetir: o objetivo geral é revelar que a graça salvadora de Cristo
nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos, abaixo dos objetivos específicos, referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo refere-se ao tópico com os seus respectivos subtópicos, ou seja, vamos ter alguns tópicos dentro desse tema e eles são divididos. E aqui tem os objetivos. Primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa, o primeiro tópico. O segundo tópico, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro tópico, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então esta lição hoje está maravilhosa, né? E eu aconselho os irmãos a fazer o possível para não perder a sequência das aulas, porque nós estamos estudando um livro, né, que é a carta de Paulo aos Efésios, e é uma sequência, né? Então você vai aprender mais e vai conhecer mais o livro e o objetivo do livro. Dentro de cada tópico vai explicar no miudinho, então não perca, fique atento, faça o possível para estar sempre acompanhando as aulas, porque estamos fazendo aqui o possível. Você não sabe o possível que estamos fazendo aqui, né, de gravação. O irmão Denis, o evangelista, chegou agora do trabalho. Às vezes os irmãos compreendam que a gente começa um pouco mais tarde, porque eu já cheguei agora de 7h30, ele já chegou também do trabalho, aí a gente já vem, Denis já vem, e a gente já tem que montar aqui, né? Então nós nos esforçamos, né, para que você não perca esta lição. Só se realmente acontecer, como já aconteceu, né, um imprevisto, mas irmãos, não percam. E se acontecer, os irmãos nos perdoem, né? Mas não é que a gente não esteja tentando, mas assim a gente está fazendo o possível justamente para vocês não perderem. Então façam um esforço para você não perder esses tópicos que são gloriosos, são temas muito bons para a nossa edificação em Cristo Jesus. Corroborando, o evangelista, com as suas palavras, o livro que nós estamos estudando é o livro de Efésios. Da lição 1 ao 4ª lição, estudamos o primeiro capítulo, o capítulo 1 de Efésios. Hoje está começando o capítulo 2, tá certo? Então, por isso a importância do evangelista dizer assim: os irmãos procurem acompanhar, porque nós estamos estudando o livro de Efésios passo a passo. Amém, amados? Vamos dar continuidade com a introdução. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. A gente vê claramente aqui, professor Denis, que o homem ele não tem mérito nenhum, seja as boas obras, né? Ele não tem mérito nenhum de se salvar, né? A gente vê aqui que Cristo, sim, ele é a ponte, né? Como o nosso evangelista bem leu aqui, que nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor. Olha aí, irmãos, um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo, ou seja, uma nova vida, uma nova história, né? A gente não pode viver no passado do pecado, né? É isso mesmo. A Bíblia, lá no capítulo 3 do livro de Romanos, fala, versículo 23 e 24, que todos nós pecamos e éramos destituídos da glória de Deus. Diz assim o versículo: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos, né? Não tem Paulo, nos versículos anteriores, ele faz algumas citações no Antigo Testamento, onde fala que não há um justo sequer, não há um sequer que busque a Deus. Então essa condição do homem era uma condição para a morte eterna, não é? E foi pela graça de Deus, não é? E não por obras. Paulo enfatiza muito isso nas suas cartas,
que nós somos hoje filhos, não é? E co-herdeiros com Cristo, né? Um privilégio. Olha, ele falou a palavra aí, graça, né, evangelista e professor. A gente vai ver sobre detalhe, né, sobre essa palavra graça, o que isso significa, né? Ele falou, é pela graça de Deus. Então o homem em si, ele não tem capacidade nenhuma, ele pode ser rico, ele pode fazer boas obras, bem, homem nenhum, então é pela graça, amém, amados? Primeiro tópico, a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Essa ira. Realmente. Essa ira, eu gosto, é bom lembrar aos irmãos que esta ira é a ira vindoura de Deus, né? Filhos da ira, é a ira, né, sobre o castigo, né, que vai vir sobre os filhos da desobediência, aqueles que hoje não se arrependeram, hoje não aceitou a graça de Deus e se rejeitou. Então éramos destinados, né? E por que Paulo se refere, éramos assim como os outros? Porque ele está se referindo à igreja, que ele está escrevendo à igreja, né? E dizendo a importância, né? O que Deus fez em Cristo na nossa vida, que Ele nos fez filhos de Deus, Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus, e sendo assim, estamos livres da ira, mas antes andávamos como os outros. Quem são esses outros? Aqueles que ainda não se converteram, aqueles que ainda não abriram o coração para a graça de Deus, aqueles que ainda vivem naquele estado pecaminoso, né, do pecado de Adão. Então é bom lembrar que essa ira, né, é a ira, né, que vai vir o julgamento de Deus sobre todo aquele que rejeitou. João 3,18, né, que nele crê não será julgado, né, mas quem não crê vai ser julgado. Primeiro subtópico, nossa condição anterior, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem tem sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Olha aí, bem claro, né? O homem sem Deus, ele está morto, ele não tem vida, né? É como diz aqui, é um corpo inerte, é um corpo sem vida, sem ação nenhuma. Assim, amados, era a nossa condição, né? Antes de ser crente, a gente era morto, mas nós fomos vivificados. Vivificado em quem, né? É bom deixar bem claro isso, que em Cristo, né, meu querido? Cristo, Ele nos vivificou, e louvado seja Deus, porque pela graça do Senhor, ela, novamente essa palavra graça, é que esse favor imerecido tem nos alcançado, né, professor Denis? É isso mesmo, evangelista. Repetindo de novo a palavra graça, e é algo realmente que não pode sair da cabeça do cristão, né? Porque não vem de nós,
nós não somos merecedores, não é? E mesmo assim, Deus ele nos amou e nos concedeu esse tamanho presente, né? Que é a salvação do homem. A condição anterior é muito importante, não que nós pegamos o passado para influenciar o nosso presente, mas a partir do momento que nós nos convertemos somos nova criatura, é importante nós sabermos de onde nós saímos, não é? É importante saber, não por influência do passado no nosso presente, mas saber a grande transformação que o Espírito Santo de Deus ele fez dentro de nós, não é? E com isso é tudo externa para as boas obras, como diz Paulo, não é? É tudo como uma nova conduta moral do cristão. Isso. É bom deixar claro também, professor Denis e professor Ricardo Melo, que o pecado separa o homem de Deus. E não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Amém? Então, o pecado separa o homem de Deus. Você, eu, nós que fomos transformados, devemos viver a cada dia, né, uma vida nova em Cristo. Nós não podemos de forma alguma viver o passado, namorar o passado. Porque não tem nada a ver, não, amado, passou a página, virou. É a graça, né? Sempre se colocam essas palavras, né? Estou na graça, né? Mas lembrar que Deus, Ele é amor, mas também Ele é juiz. Então há uma mudança, e essa mudança ela tem que ser contínua, dia a dia, amados. Amém? E a graça, sendo assim, não é a legítima graça de Deus. Pessoas que dizem, eu estou na graça, mas continua pecando porque está na graça. Paulo, em Romanos, ele diz, que diremos? Devemos pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, porque estamos mortos em Cristo. Então, se estamos mortos em Cristo, o velho homem morreu. Então, é esse homem que está morto em delitos e pecado, né, que morreu, e a gente foi regenerado. Esse regenerado é nascer de novo para um novo homem, de um novo caráter, né, como aqui ele diz. Então, sendo assim, quem está pecando e pega a graça, né, como uma certa desculpa, eu lamento, fico triste, porque essa pessoa não entendeu a graça de Deus, né? E não conheceu a graça verdadeira de Deus, porque a graça, ela não é essa, ela não nos leva a isso. A graça é o favor imerecido de Deus na nossa vida, nos dando uma outra oportunidade, né, para termos uma nova vida para a glória de Deus, né? Aí pensamos como Deus, pensamos como Cristo. A mente nossa é envolvida pelo Espírito de Deus para obedecer, porque nós não somos mais filhos da ira, nós não somos mais filhos da desobediência, porque esse estado é do homem sem Deus. Mas a graça nos revela esse Deus glorioso, e Paulo certa vez disse, como eu vou rejeitar essa tamanha graça, né? Aquele evangelista, porque a Bíblia ela é simples que eu falo, ela é suficiente, não é? Então a Bíblia fala, estamos mortos para o pecado. Os irmãos sabem que morto não faz nada, né? Uma vez que você morreu, acabou. Então a Bíblia se refere a estar morto, acabou, não é? É muito simples. E Ele nos deu vida, né? Porque estando o homem no pecado, ele está morto para com Deus. Vida em Cristo. Para Deus ele está morto, condenado, né? Mas a graça de Deus nos liberta desse estado, né? A graça de Deus, ela nos livra da ira, nos livra do pecado, e nós passamos a entender o plano de Deus na nossa vida, né? E aí passamos a viver uma vida diferente, uma nova vida com Deus. Aleluia. Nossa condição anterior, já lemos, né? Segundo subtópico, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar.
refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à mentira de viver de seu o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Aleluia. Olha, amados, me chamou muita atenção, professores, esse versículo 1, andaste segundo o curso, essa palavra curso deste mundo. Olha, com o passar do tempo a gente vai ver, professores, que sempre a geração ela vem com ideias novas, ideias pecaminosas, né? Se a gente for buscar os nossos avós, bisavós, os costumes deles eram diferentes, porém isso não quer dizer que eles, né, não andavam correto ou certo. Tinha os cristãos em si procuravam andar conforme a palavra, mas aqueles que não eram crentes, aí chegam dias atuais, será que as coisas não se inovam? As coisas vão inovando, o pecado ele se renova, podemos dizer, a cada ano que se passa. Essa palavra curso é muito interessante deste mundo, né? Veja o que o nosso evangelista e professor leu. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade. Olha, desde a época. Será que hoje também a imoralidade, o furto e a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Está vendo? Então, a cada tempo tem os seus ajustes, e isso é perigoso. Isso é perigoso, irmãos. Devemos ter cuidado com essas coisas, andar. Olha aí, isso já não interessa mais, né? Eis aqui uma pergunta, irmão Denis, hoje, nesse curso do mundo, né? E o que ele está falando aqui em se ajustar-se, né? É um conformismo, né? Hoje, a igreja, no seu caráter como igreja de Cristo, relacionado a antes, o que é que os irmãos dizem, né? O comportamento de muitos, não todos, não é verdade? Mas no geral, hoje, no século 21, em todos esses anos passando, né? Desde lá até cá, como é que está o caráter da igreja? O que é que os irmãos dizem? Então é o momento dos irmãos tomar esta lição e começar a refletir, porque eles examinam os homens a si mesmo. Então, que maneira a igreja, eu, evangelista, particularmente falando, o professor Denis, você aí em casa, então hoje, numa visão geral, e você trazer para si hoje o caráter da igreja, o meu comportamento, será que não está se ajustando, adaptando, né? Se adaptando a algum sistema que não é o de Deus e sim mundano, relacionado a alguns costumes, né? Agora eu entendo que eu estava montando a doutrina e o evangelista até pensou que eu tinha visto assim, né? Baseado na lição. Não, é porque o Espírito de Deus está falando à igreja nesse assunto, né? E eu senti o desejo de trazer na vida de Josué alguns aspectos na vida de Josué para a nossa edificação como um exemplo, né? Então aqui é um momento de você refletir na sua casa, nós aqui que estamos dando essa lição, né? Veja num aspecto geral da igreja e depois você veja você mesmo, né? Ou antes você mesmo e depois você veja, né? Como é, porque é uma oportunidade de a gente melhorar e ter muito cuidado, né, para que
o sistema mudando, né, não vem envolver, influenciar de certa forma. Continuando, a palavra andastes, segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Incita que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Veja como é a história, né, irmãos? Que Satanás ele tem a capacidade, pastor Denis, de influenciar, né? Como ele diz aqui, essa parte final, os homens desobedientes e incrédulos. Já tem um ditado popular que mente vazia é a oficina de quem? De Satanás, né? Influenciado, né, professor? O que é que o senhor poderia mais acrescentar neste tópico que nós lemos aqui? Professor Will. É o que Satanás ele tem feito, né? Influenciado, não é? A muitos, não é? E aqui mesmo no livro de Efésios, diz que no capítulo 4, Paulo fala do obscurecer, muitos obscureceram o seu entendimento, não é? Muitos cauterizaram o seu entendimento, muitos, e olha aí que Paulo fala, porque como o evangelista falou, é uma carta à igreja, muitos ficam alheios à palavra de Deus, ao conhecimento de Deus. Eu vejo o evangelista Ricardo, o Gideão, que o cristão ele jamais pode abdicar da palavra de Deus. Ele tem que estar sempre em constante, justamente para combater, para ficar firme, porque a Bíblia diz que o Satanás não tem mais domínio, não tem mais poder sobre aquele que está em Cristo. E aquilo que Paulo fala, nós estamos em Cristo, né? Então, Satanás ele tem feito isso muito, né, ao longo desse... Porque, como você falou, o pecado ele vai se renovando, não é? Ele vai... A novidade, não é? Essa palavra novidade não é porque é antigo que é ruim, não é? Tem uma frasinha, um escritor, que ele fala que câncer também evolui. Então, tudo que é novo não quer dizer que é bom. Tudo que é novidade não quer dizer que eu tenha que fazer parte daquilo, não é? Então, vejam o que Paulo diz. Paulo se referia àqueles que antes andavam, mas nós hoje vivemos em novidade de vida, não é? Nós hoje somos nova criatura e temos que estar sempre lendo o evangelista, em busca do conhecimento da palavra de Deus, para estar fortalecidos, para estar, e aí nós vamos ver com certeza mais para frente, não é? A palavra de Deus e a eficácia da palavra de Deus no combate a todas essas influências que existem no mundo. Amém. Glória a Deus. Continuando, versículo 3 que diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Eita, glória a Deus. Estavam o quê? Condenado e desprovido do favor divino. Então, o ponto 3, né? Andavam fazendo a vontade da carne e do pensamento. Será, irmãos, que trazendo para nós, você, querido irmão, que está acompanhando, será que
Você lembrou de alguma coisa no seu passado que você pensou, que você fez? Eu, particularmente, ao ler, me trouxe pensamentos do Gideão do passado, né? Com certeza na sua mente, será que a gente não pensava, será que a gente não agia segundo a carne, hein, professor Denis? A gente agia assim, né? Com certeza. Como eu falei logo no início, né? Que o passado vem às vezes à mente, não é? Como lembrança, não de uma maneira que nos escraviza e nos influencia mais. Mas como o senhor falou, isso é realmente normal, não é? No ser humano. Nós não nos convertemos e nós não entregamos a nossa vida para Cristo e nós esquecemos, ele apaga a memória do ser humano, né? Mas sim, lembramos, mas como eu tinha falado, isso não influencia e não escraviza mais os cristãos. Agora, ele nos predestinou, isso é que é lindo, isso é que é maravilhoso. Deus, ele nos predestinou filhos de adoção, ou seja, mesmo sendo pecador, ele me amou. Como? Enviando seu único filho para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por nós. E através em Cristo que nós passamos a ser adotados, a ser filho e não mais ser a criatura, né? Então, se você, amigo ouvinte, que ainda não aceitou a Jesus, esse é seu momento. Esta provisão, este amor também é para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, também é para você. Você confessar, né, evangelista? É verdade. E a gente vê assim claramente aqui no texto que nós lemos a situação do homem sem Deus. A situação. O homem, ele glorifica o pecado. Ele pratica o pecado e tem prazer nele. Por quê? Porque essa é a condição do pecador sem Deus. Eu diria outra palavra, ignorância, o tempo da ignorância. Mas aí a graça de Deus, ela quando chega ao homem, ela revela, né? Então o homem até se considera livre, vivendo nos delitos e pecados. Ele entende que isso é uma liberdade, mas é uma liberdade, né? Na mente dele. Por quê? Porque ele vivencia aquele momento, a graça de Deus não ser manifestada, mas a graça de Deus, quando se manifesta na vida, ele entende que esta vida, na verdade, não é liberdade. Muito pelo contrário, ela é escravidão. Aí sim, a graça do Senhor, ela se revela à pessoa e a pessoa, pela fé, né, aceita a graça de Deus e o Senhor mostra para ela que a vida que ela está vivendo é uma vida de escravidão e quem liberta é Cristo. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é a graça de Deus em Cristo Jesus que liberta o homem dessa situação, porque esse texto que nós lemos, né, como já foi comentado aqui, é a situação do homem sem Deus. Aleluia. Vamos prosseguir, né, evangelista? Terminamos agora o primeiro tópico. Vamos começar vamos dar continuidade ao segundo tópico. Com o segundo tópico: vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Primeiro ponto: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro coativo da raça humana. Deixa eu repetir aqui: o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção
adversativa. O apóstolo declara exaltante, mas Deus exultante, perdão. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Glória. Ou seja, a gente não é salvo porque a gente foi bom? Não, né? A gente vê a misericórdia de Deus. Olha que texto lindo. A riquíssima, né? Cadê? Tem uma palavra de Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O homem aqui, para se ter algo, ele tem que ser bom, assim, humanamente falando. Mas, espiritualmente falando, o homem, a salvação, Deus, ele olha, mas vê o pecador, independente da condição que você esteja, mas se você confessar e aceitar de todo o teu coração a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Agora, o homem nenhum, como eu disse lá no início dessa lição, não tem mérito algum, a Bíblia fala de Cornélio, né? Cornélio dava esmola, um homem bom, justo, mas ele teve que confessar, né? Isso mesmo, evangelista, a bondade de Deus, não é? A fidelidade de Deus, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E ficar refletindo a respeito disso e pensar que todos nós não merecíamos isso, não é? Deus não teria esse compromisso com o ser humano, né, de salvar o ser humano. Mas a Bíblia diz, né, que Ele nos amou primeiro. E o que fica mais pungente é saber disso, que partiu de Deus. Não é? Partiu de Deus, irmãos. Essa iniciativa de querer salvar o homem, não é? De querer vivificar o homem, dar vida ao homem, de ter de volta a comunhão, não é? E todos nós nascemos de uma semente, a Bíblia diz, uma semente corruptível, gerados agora por uma semente incorruptível em Cristo, não é? E agora com essa nova natureza, não é? Com essa nova vida, nessa nova vida que estamos em Cristo, é que nós podemos agora compartilhar, não é? E viver como herdeiros, não é? Como herdeiros do reino de Deus, e não como pessoas que vivem nesse mundo, né? Você, nós aqui, todos que estamos em Cristo, devemos viver como herdeiros de Cristo. Não tem como hoje alguém, mesmo não crendo, porque na parte histórica, na história, né, na narrativa histórica, o personagem Jesus existiu. Ou seja, tudo foi concretizado, tudo foi revelado nele. Então, ninguém pode negar que Jesus existiu, que Jesus não curou, que Jesus não fez tudo. E você vê que Jesus também, ele é a expressão de Deus para a humanidade. Porque a Bíblia diz que Deus, ele provou. Então, uma coisa é você falar, e outra coisa é você provar. Então, Deus, ele provou o seu amor para conosco. E esse amor e essa misericórdia, né, que Deus tem, ela revelou o que para o homem? A misericórdia, ela foi motivada pelo amor de Deus. E inclusive o autor aqui, eu concordo com ele, ele fala a minha língua, esse autor, viu? Eu concordo plenamente com ele aqui. O muitíssimo amor, porque esse amor ele é incomparável.
porque ele é um amor incondicional, como o evangelista Gideão falou. O homem não tem condições ou mérito algum, ou é digno, né? Mas aí é que está a misericórdia de Deus revelada, né? Motivada pelo seu grande amor, ao ponto dele provar para nós o seu amor. Porque Deus provou o seu amor para conosco em que enviou o seu único filho. Ou seja, Jesus, ele não tinha culpa nenhuma. Jesus, ele simplesmente se doou, ele se deu. Ele disse que ninguém tira a minha vida, eu a dou, né? Então a gente vê que na sua voluntariedade ele revela o quê? O amor. Então esse amor de Deus, ele foi essa expressão de Deus para a humanidade, né? E está onde? Em Cristo Jesus. Então o homem, essa parte da salvação vem de Deus para o homem. A posição do homem é rejeitar esse amor, essa graça ou não, né? Mas ele não fez nada por merecer isso, até porque o homem não é digno, ele está morto em delitos e pecados, porque ele é filho da ira pela desobediência, a consequência do pecado, né? Mas Deus, revelando a sua misericórdia, movido pelo seu grande e muito amor, né, que nos amou, enviou Jesus Cristo como Jesus é a maior expressão de Deus para o homem, né? Se humilhou no amor, se fez carne, né, e morreu numa morte de cruz. Se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, as estrelas, entendeu? Então tudo é anátema, mas a maior expressão de Deus, do amor de Deus, está revelado em Jesus Cristo, e o sacrifício dele, e essa graça gloriosa que ele fez, né, que ele revelou para nós. Então, inclusive chama porta da graça, né? Ela está aberta para todos que se arrependerem e crer, possa entrar, porque o amor do Senhor, eu creio que esse amor do Senhor não é por alguns, não é pela metade, né? Esse amor do Senhor, ele é tão grande, mas tão grande, que ele abrange a todos quanto crê. E essa é a vontade de Deus, como o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, ele revelou. A vontade de Deus é salvar a todos. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, oh glória! Não estamos mais mortos, louvado seja Deus, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Olha aí, essa palavra mérito novamente aqui, né? Nós não tínhamos condição alguma mais de se salvar. Novamente falando, né? A gente vê a graça do nosso Deus para conosco aqui, né? Enviando seu único filho para morrer por nós. E isso significa que éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo, né? Então a gente vê aqui claramente que é a graça do Senhor. E o que quer dizer graça? Favor imerecido, né? Favor imerecido. Homem algum não tinha merecedor algum de se salvar, né, professor Dente? Jamais. Isso mesmo. Os irmãos notam que estamos sempre falando dessa questão que o ser humano ele não tem essa
essa força para se libertar por si só do pecado, não é? Nós somos nova criatura, porque nascemos de novo, não é? Nós somos gerados do alto, essa palavra, nascer do alto, é regeneração, não é? Ou seja, vem do alto, ou seja, temos agora uma nova natureza, não é? E tudo isso é dom de Deus, não é? Tudo isso é um presente que Deus deu ao homem, não é? Uma oportunidade que Deus deu ao homem para de novo voltar a ter comunhão com Ele, não é? Não tinha esse poder, e não tem, na verdade, esse poder, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. É por isso que nós conseguimos vencer essas batalhas, né? Essas batalhas que nós vimos no começo da lição, que o autor colocou, não é contra o meu próximo, mas sim contra as potestades, né? Contra Satanás, que está aí no mundo, querendo dragar a quem ele puder dragar, ele vai dragar. Então, mas estamos em Cristo. Né? E por ser nova criatura, por ter essa nova natureza, essa regeneração, não é? A partir da natureza de Deus, não é? É que nós podemos ter forças para não mais andar segundo ao curso desse mundo, segundo a essa era, esse tempo. Isso. Não é? E assim, deixa claro que o homem não tem mérito algum. Nós, os professores aqui, o evangelista, sempre está frisando isso. Não é mérito algum do homem, né? Porque alguns podem pensar em que porque defendemos assim o livre-arbítrio do homem, né? Que o homem tem um poder de escolha, Léo entender que a gente defende. Até porque, evangelista e professor Denis, já evangelizei pessoas que disseram: não, mas eu não bebo, eu não fumo. Do trabalho para cá, eu sou uma pessoa boa. Aí, por pensar assim, né, essa pessoa pensa assim: não, então eu estou salvo. Mas não é assim, praticamente isso. Em Cristo, nós passamos a ser salvos em uma nova vida, né? Novidade de vida, uma transformação. Né, evangelista? Como ele está dizendo aqui, que na verdade é o nascer de novo. Já que o senhor tocou nesse assunto, eu quero lembrar uma coisa, até adoçando o que o senhor está dizendo. O homem, na verdade, ele precisa ser justificado. Isso, pronto. Então, assim, ele só é... Por quê? Porque ele nasce de Adão. E se o homem ele é bonzinho, a sua mente não vai moldar nada. Porque o homem pega por palavras, pensamentos e obras. Então, assim, o homem, ele é controlado, ele respeita as coisas de Deus, crê até em Deus e procura, né, não fazer o mal, mas sempre em alguma coisa, em palavra, em pensamentos, em obra, o homem, ele... Porque na ótica do homem, quando ele diz eu sou bonzinho por não fazer essas coisas, eu até entendo o que ele quer dizer, mas na presença de Deus, para com Deus, todos que nascem em Adão nascem do pecado. Qual é a prova disso, evangelista? Várias, mas eu quero lhe dar uma que é a principal. Todos que nascem morrem. Todo homem que nasce, ele morre. E qual é o salário do pecado? É a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, todos, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando o homem fala dessa forma que o evangelista falou, entende-se que o homem, ele auto quer se justificar diante de Deus, como um pecador, filho de pecador, né? Que já veio lá, como a Bíblia diz, que éramos mortos, estamos mortos em delitos e pecados, porque Adão pecou, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então, aí é que está. O homem até pode entender que fazendo, né, tentando fazer algumas coisas, mas isso não vai justificar o homem. Mas qual é a maneira que o homem tem e precisa ser justificado diante de Deus? Pois o próprio Deus, ele teve um plano, que foi o que lemos na segunda lição, de vivificar o homem. De vivificar o homem. Como? Revelando a graça em Cristo Jesus, ou seja, teve misericórdia do homem
pelo seu muito amor, e esse amor de Deus para com o homem, né, fez com que ele formasse um plano glorioso para ele mesmo resgatar o homem que, por sua vez, não tem nenhuma condição, nenhuma, por estar morto, como o irmão Tênis falou, ele está morto. Então Deus, ele fez isso para que o homem fosse justificado. Aí entra o que ele está dizendo aqui, lembrando que é a fé, né? É a graça de Deus, o plano divino mediante a fé. Então, a justificação para com o homem vem de Deus, desde que ele creia e se arrependa. Então o homem precisa corresponder a esta graça para com Deus, que eu, em outras palavras, dentro do Evangelho, eu digo que é um presente de Deus. Ou seja, eu lhe dou um presente. E aí o senhor pode rejeitar ou não o presente. Deus pode aceitar ou não o presente. Mas você me pediu algum presente? Você pediu? Não. E esse presente eu vou procurar comprar de uma forma que você, eu sei que você vai precisar, eu sei que você vai nessa preocupação de compra presente e tal. Então Deus, que conhece a nossa necessidade, Ele como ninguém conhece a nossa necessidade, e a nossa principal necessidade, que é ter vida, né? E vida em abundância. Então Ele nos deu este presente, e cabe você, meu querido, minha querida, abrir o seu coração, você que ainda não tomou a decisão na sua vida, abrir o seu coração e crer. Então o homem corresponde a esta graça, a esse presente, com a fé. Então esta fé eu comparo a uma pessoa que aceita um presente e aceita ele com muita alegria e guarda aquele presente com muito amor e carinho. Aí é o presente da graça de Deus, da salvação, da justificação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Glória a Deus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. É um amor incompreendido, né? Ninguém vai explicar, ninguém explica, porque além de tudo isso, a gente vê o benefício que Deus ele concede ao homem: vida eterna, ressurreição, né? E galardão, amados, isso é muito grande. Galardão no céu. Então é o bem que Deus ele nos oferece. Agora, o que é que eu fiz para merecer tanto isso? Como explicar? Ninguém explica, como falou o professor. É um amor incompreendido, né? É um amor que ninguém vai compreender. É um amor ágape, né? É por isso que tem um que, assim, evangelista, nós, e todos que fomos alcançados, temos que ter um pensamento, né, de ser gratos a Deus, né, por tudo que Ele fez, porque mediante tudo isso, a gente só tem que ser o que a Deus? Grato a Deus. O salmista é feliz. Gratos a Deus. O salmista é feliz. Salmo 112, assim 16, né? Que darei eu ao Senhor? Todos isso. Oh, rapaz, coisa linda, por todos os benefícios que me tem concedido, né? É isso mesmo, gente. Então vamos só recapitular, né? Imagina, estávamos mortos, não é? Estávamos condenados, não é? Aí agora, Deus ele traçou um plano de salvação para esse homem, não é? Ele
aí a Bíblia diz, nisso consiste o amor, né, de Deus, que Ele deu o seu Filho. Nisso, né? Nisso, em dar o seu Filho, ou seja, a expressão maior de amor, né, de Deus. Ele deu o seu Filho por nós, né? Por nós. Nos alegra, né? Não é? O que nós fizemos para isso acontecer, né? Fomos vivificados, regenerados, justificados, fomos regenerados, não é? E agora Deus nos exalta junto com Ele na sua glória, como filhos, herdeiros. Meu Deus, herdeiro com Cristo Jesus. Precisamos, aí nós estamos falando muito, né? Nós não fizemos nada para merecer, o homem não fez nada para merecer, mas temos que fazer alguma coisinha que é crer em Deus, crer na palavra de Deus. Crer, para se aproximar de Deus, tem que crer que Ele existe. Não é? Você me fez lembrar, professor, que naquela passagem do eunuco, o eunuco, ele quando viu nas escrituras, despertou algo, né? O que despertou naquele eunuco? A palavra. Só que ele queria entender, porque ele viu que algo ali era importante para ele entender. E ele foi lá para Jerusalém. Então ele foi atrás. Ele foi atrás de respostas. Então, quando o Espírito disse a Filipe, vai e desce até no caminho de Gaza, e Filipe não estava entendendo. Aí quando viu a carruagem, disse, vai, se aproxima. Aí ele disse, entendes tu que lê? Ele estava lendo justamente o texto de Isaías, que estava falando acerca de Jesus Cristo, não é? Que ele veio como um cordeiro mudo pelos seus tosqueadores. E ele disse, me fala, esse homem está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Aí foi Filipe e apresentou Jesus Cristo. O que foi que Filipe apresentou aquele eunuco que queria conhecer, que queria saber, que estava sedento? Foi justamente a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o propósito de Deus de justificar a humanidade. E interessante que ele não era um judeu, ele era um gentio, né? Que ele não fazia parte da linhagem de Israel, mas a graça foi revelada para ele. Como o evangelista falou, não existe judeu, grego, rico, pobre, né? Branco, não existe. Ou seja, a graça de Deus, ela foi revelada. Aí o que aconteceu? Quando Filipe acabou de ler, ele disse, o que é que me impede de ser batizado? Diz aqui a água, e parou a carruagem. Aí Filipe disse uma palavra interessante. Depois que ele conheceu a graça de Deus e foi manifestado, ele passou a entender, ele parou a carruagem na hora. E agora? O que é que eu preciso fazer para alcançar esta graça? O que é que eu preciso fazer para eu também, né, ser enxertado aí nessa, né, adquirir este presente? Aí Filipe disse, é lícito se crer de todo o teu coração. Glória a Deus. Então, está ali claro, ou seja, a graça de Deus ele conheceu, foi revelada, mas deu chave, né? Então, aí o homem aqui, né, eis que estou à porta e bato, assim diz o Senhor, né? Aí, como é que o homem abre essa porta? A chave se chama fé, crer, e o crer leva o homem a confessar e se arrepender dos seus pecados, né? E aí ele passa a ser uma nova criatura justificada. Porque é bom deixar claro uma coisa, né? E de tudo que temos falado aqui, só tem uma forma do homem ser justificado, é através de Cristo. O único que justifica o homem, que vivifica o homem, é Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo. Por isso ele morreu. Esse foi o propósito, né? Por isso ele verteu o seu sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que assim que todos nele crêem, seja justificado e ressuscite, né? Por duas vezes Paulo fala aqui, né? Versículo 5 desse capítulo da leitura bíblica em classe. Nós somos vivificados juntamente com Cristo, não é? E nos ressuscitou juntamente. A salvação não vem das obras, é o terceiro tópico. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas
obras. Eu gostei desse deve aqui. Está vendo o que ele fala a minha língua? É para dar certinho. Eu não escreveria outra palavra, não. Eu escreveria deve, né? Porque é a prova do novo nascimento. Se ele não pratica as boas obras em Cristo, né? Não com a intenção de ser justificado, é diferente. O homem que faz as boas obras para ser justificado, ele não está sendo motivado pelo Espírito de Deus, e essas obras Deus não recebe. Às vezes até a pessoa pode entender assim, há uma controvérsia nisso, se faz boa obra, se faz... Aí eu considero que há um extremo de um lado, para aqueles que dizem que está na graça pode pecar, porque já está salvo, está justificado, Jesus perdoou, morreu por nós. E também aqueles que faz as obras com aquele receio, com certo receio, de dizer assim, poxa, eu vou fazer, porque senão eu vou ser condenado, e porque não sei o que, né? E se eu fizer, eu vou ser salvo e tal. Eu creio que é dois extremos. A partir do momento que o homem nasce de novo, e ele passa a conhecer essa graça, e ele passa a viver essa graça no seu coração, no seu íntimo, e ele realmente crê, essa graça no seu coração, ela impulsiona o homem, ela leva o homem a viver uma nova vida. Então o homem ele não tem mais o prazer do pecado, mesmo ele sendo pecador e tendente ao pecado, não é isso, irmão? Mas só que a graça de Deus na vida dele, e a graça de Deus no coração dele, e está ali o Espírito Santo de Deus, ele é um pecador arrependido. Então, ou seja, ele vai fazer as obras não para ser salvo. As obras que ele vai fazer, essas duas obras, é Deus através do seu Espírito que leva ele a fazer, não por pesar, não, porque o homem com Deus, ele fica triste quando ele peca, ele não tem prazer, até o hino, né? Ele não tem prazer em pecar, e isso é o homem com Deus. Então isso é prazeroso para o homem, não pecar. E antes é diferente, ele tem prazer não pecar. Então essas boas obras que o homem vem fazer, ele faz porque a graça de Deus está no coração dele. Não faz para ser salvo, né? Mas faz porque ele é salvo. Então o salvo, o que revela a ele são as boas obras, porque as obras testificam a fé, as obras revelam a graça na vida do homem. A fé, as obras, boas obras, ela revela que realmente o homem nasceu de novo. Então, se o homem, ele diz que nasceu de novo, que creu no Senhor, como é que ele vai revelar isso? Ele vai revelar isso através das suas atitudes, né? Então, aquilo que ele fazia na vida do pecado, como o evangelista frisou claramente, ele hoje ele vai fazer. Ele até disse que estava lendo a lição, estava lembrando de algumas coisinhas que ele fez, mas ele não lembra com saudade. A lição, Deus é que faz com que ele lembre de onde ele tirou ele. Deus, através dessa lição, lembra você de onde ele lhe tirou, né? No charco de lodo, na lamaçal do pecado, e trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, para quê? Para as boas obras. E Deus preparou essas obras para que vivêssemos nela, como está escrito no texto, né, da leitura bíblica em classe, né, do apóstolo Paulo falando. Então, essas obras acompanham os filhos de Deus, aqueles que pela fé, né, aí inclusive Tiago, ele diz que as obras revelam a fé, e a fé sem as obras, ela é morta, né? Até alguns podem pensar que Tiago está contrariando Paulo. Não, eles estão falando a mesma coisa. Se você parar para pensar, você vai ver. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte: bem, se tu, através das tuas atitudes, tu diz que tem fé, mas através das tuas atitudes tu não revela essa fé é morta. Então, como é que a pessoa, né, pode? Então, essas boas obras, o homem com Deus, ele faz não para ser salvo, mas as boas obras, né, é o poder da graça na vida deste homem, e ele deve
deve, por ser salvo, praticar essas boas obras. Por quê? Se ele não pratica essas boas obras, ele está testemunhando que ele ainda não provou da graça de Deus. E a graça de Deus proporciona no homem, não é, um amor, né? E esse amor ele vem como obediência voluntária, e o Espírito de Deus na vida do homem, ele começa a trabalhar, revelando o querer de Deus, né, na vida do homem, e ele começa a andar numa vida de obediência e fazendo as boas obras. E interessante que as pessoas vê logo, né? Né, evangelista? Olha, o irmão Denis, rapaz, mudou, está diferente, né? Mas o que é isso? Principalmente nesse mundo, né, que estamos vivendo hoje, que fica bem nítido aquele que é nascido de novo, né, pelas suas atitudes. Você vai para a sua casa, lá no seu quintal, você vai plantar uma mangueira para comer manga, né? Então, como nós somos gerados de Deus, agora, essa nova natureza de Deus, quais são os frutos que vão brotar de você? Não é? Esses frutos que vão brotar de você vão ser o caráter de Deus, as virtudes de Deus manifestam nas suas obras. Exatamente. Então as obras é para exatamente isso. Não, né? Não, eu vou fazer para ser salvo. Não. Se você está pensando nisso, esqueça isso. Você não está fazendo as boas obras para ser salvo. Você está fazendo as boas obras porque você é salvo. E você deve fazer essas boas obras. Por quê? Porque você já foi resgatado por Cristo. Sua mente é a mente de Cristo. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, olha aí, e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. É verdade. A fé deve ser considerada como a aceitação, ou seja, eu vou ter essa palavra aceitação, não porque ela está correta, não está correta, ela está correta. Mas, voltando ao que eu tinha falado antes, a fé deve ser considerada como a chave da obra realizada por Cristo em nosso favor, ou seja, a aceitação, a chave. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Meu Deus, louvado seja Deus. Esse autor nenhum homem, né, evangelista, ele escapa desses dois caminhos: salvação ou perdição. Nenhum. Só existem esses dois caminhos. Aí, salvação, não sei se vocês pararam para observar. Salvo de quê? Vocês pararam para observar? Salvo de quê? A salvação é o livramento do poder, da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Então veja, talvez não, mas eu já vi muitas pessoas brincarem com isso. Ah, é salvo porque salvo de um carro, salvo de morrer nisso.
é pior ainda, queridos. Do livramento do poder da maldição, do pecado. Isso aqui é já um destino final. Enquanto a vida, né, a esperança, mas depois que morre, então a coisa é muito mais séria. Então só existe dois caminhos. Aí entra o que? O livre-arbítrio do homem, né? Que o homem tem em escolher o sim e o não. É como nós demos uma lição anterior, que o homem, Deus não fez o homem um robô, fez o homem assim tal, ele vai, não. Deus ele fez o homem ser humano com sentimento, com opção de escolha, maldição ou a salvação. Olha aí a opção, o livre-arbítrio, né? É por isso que ele enviou Jesus, né? Isso, a Bíblia nos traz algumas passagens onde impõe essa condição para o homem, né? Então, Jesus ele mostra que ele é o caminho, o único caminho para verdadeiramente chegarmos à vida eterna, não é? Então, isso que nós entendemos, porque é preciso, irmãos, né? Ter olhar fora da caixa. Porque não existe vida sem Deus. A palavra de Deus diz que é Ele que sustenta tudo isso aqui que nós hoje estamos vendo, não é? Então, a partir do momento que Deus, no seu plano de salvação, ele for consumado, ele vir buscar a sua igreja, só vai haver poder, só vai ter vida que aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus, não existe outra forma de vida sem ser em Cristo, sem ser da parte de Deus. Não tem. Então isso, as pessoas acham que esse modo de vida Deus ele sustenta, Deus ele permite por amor, por misericórdia, não é? E dá oportunidade todos os dias, não é? A muitos, não é? Então, mas vai chegar um tempo em que as portas verdadeiramente, irmãos, não vai ser pandemia mais, mas elas vão se fechar, não é? A palavra de Deus não vai estar mais na posse de muitos, né, que hoje rejeitam, não é? E aí aqueles que estão em Cristo, juntamente com Ele, irão viver. Mas quem não estiver em Cristo, enfim, não existe outro modo de vida em ser Cristo. Não existe outra como o homem ser salvo, justificado, inclusive, principalmente, justamente isso que o evangelista acabou de falar, né? Da condenação, do castigo, da ira de Deus, da maldição que entrou lá no Éden pela desobediência do homem. Então, só Jesus, né, só Deus em Cristo que pode nos livrar desta ira. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata, não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. Por isso se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andamos fazendo obras mais. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar, fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então deve andar nas boas obras. Por quê? Porque essas boas obras
Deus proporcionou, né, para os seus filhos andar nelas. Então, isso prova e diferencia os seus filhos daqueles que são criaturas, daqueles que ainda não abriu o seu coração pela fé. Então, duas coisas quero enfatizar, mediante muitas aqui, né? Porque o tempo, vocês percebem que tem muita coisa boa, mas a gente vai resumindo o máximo, né? E assim, a fé é que o homem alcança a graça, ou seja, o amor, a salvação vem de Deus, a justificação vem de Deus. Deus está oferecendo o homem todo momento, toda hora, como agora mesmo. Quem estiver assistindo, né, que ainda não tomou, agora Deus está falando ao seu coração de uma forma bem clara, eu creio, né, pelo seu Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Então vem dele a salvação. O homem, ele responde a esta graça no seu livre-arbítrio, se ele quer ou não. Mas como é que ele pode fazer? Como o exemplo do eunuco, né? Crer de todo o seu coração. Então, é que faz com que você se aposse a essa graça, né? Que o homem corresponde a esta graça pela fé. E outra vez que ele pela fé aceita e arrepende dos seus pecados, ele agora vai ser uma nova criatura, porque ele vai agora andar, né, no caminho do Senhor, fazendo a obra, né, a qual Deus preparou para que os seus filhos andassem nela. Então, ou seja, ele vai ter um novo caráter, o caráter de Cristo. Ele não vai ter mais prazer no pecado. Então, ele deve, todo nascido de novo, ele deve, como prova do novo nascimento, não para ser salvo, mas ele vai provar se ele é salvo ou não, fazendo as boas obras, mudando as suas atitudes, mudando o seu caráter. Então não adianta, eu sou salvo, eu nasci de novo. É as suas atitudes, querido, que vai revelar. E primeiro você tem que provar para si mesmo, porque a experiência, ela é pessoal. Eu gostei, evangelista, professor, da sua posição, quando o senhor falou sobre as boas obras, né? Que o homem não faz boas obras para ser salvo, ele faz as boas obras porque ele é o salvo. Muito bem colocada, né, a palavra do nosso professor evangelista Ricardo. Serve a uma reflexão, né, irmãos? Você é um eleito, não é? Falamos disso, né? Você está em Cristo, então, consequentemente, o evangelista resumiu muito bem tudo isso, né? É apenas o autor também aqui, é uma evidência. Evidencia. Né? O que é uma evidência? É aquilo que comprova alguma coisa, não é? Então, pelas suas atitudes, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de pensar, de agir, de ter misericórdia com o próximo, ou seja, são aqueles atributos que Deus ele comunicou ao homem, não é? Isso nós temos que externar. E o homem estava morto para eles, né? Esses atributos, justamente, né? isso estava morto. Agora não, estamos regenerados, gerados em Cristo, uma nova natureza. E isso é apenas uma consequência, as boas obras de uma vida regenerada. Amém. A conclusão, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, possamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém. Terminamos, né, professor, mais uma aula. Queria que justificar a ausência do nosso professor Wellington. Houve um compromisso para ele assumir, mas acredito, irmãos, que na próxima semana nosso professor Wellington estará aqui juntamente com essa equipe que Deus tem levantado para trazer esta aula maravilhosa aos nossos irmãos. Alguns irmãos têm o costume de eu ler a lição, mas de vez em quando, irmão, a gente vai fazer esse rodízio. Hoje foi o nosso evangelista Ricardo, pagou o preço, só lendo, mas nos ajudou comentando. Mas quem sabe pode ser o nosso irmão Denis, pode ser o professor Denis, pode ser o professor Hélio, e assim a gente faz esse rodízio maravilhoso, né? Ou então pode até dividir o bolo, né? O bolo também. Mas é uma bênção, né? Como eu já falei, né? A gente aqui aprende, né? E a gente faz o possível para chegar aí na sua casa aqui
Deus continue dando graça, dando sabedoria, nos dando condições de podermos estar aqui, né? E lembrando, agora mudou, né? Assim, Boa. às quartas-feiras vai ser a doutrina, como ontem eu estava aqui, né? Tendo a doutrina. E quinta-feira a gente vai passar no Face a lição, e eu creio na sexta ou no sábado, ou sexta ou sábado, o evangelista vai providenciar para ir para o YouTube. Então, aqueles que não conseguiram ver pelo Face, não se preocupe, né? Que no outro dia ou 2 dias após, você vai estar acompanhando a aula no YouTube na sua casa. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a vocês. Nós agora vamos orar, agradecer a Deus. Para a semana tem mais. A gente vai fazer uma pequena reunião aqui e a gente depois define para os irmãos um dia certo. Provavelmente, né, será quinta-feira, como o nosso evangelista aqui propôs. É o dia melhor para a gente definir, tá bom, amados? E perdão, desculpa os irmãos, a gente tem encontrado dias quarta, quinta, né? Mas para a semana a gente vai ficar um dia só para os irmãos acompanharem a lição da escola bíblica, amém? Vamos agradecer, amados. Nosso irmão Dante Felipe, ele agradece, e o nosso evangelista Ricardo nos despede com a bênção. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, falamos, Senhor, da Tua palavra, nos alimentando, meu Deus, desse rico conhecimento, Senhor. Conhecemos um pouco mais da Tua graça, Senhor, que chegou de forma imerecida a nós, meu Pai, que não foi por meio de obras, Senhor, mas foi por amor. Foi por um amor imenso, um amor ilimitado que o Senhor concedeu a nós, esse direito de estar contigo todos os dias, de o Teu Espírito Santo, Senhor, habitar dentro de nós, meu Pai. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, somos gratos a Ti, meu Pai, por tamanha bênção, por tamanho presente, meu Deus. Meu Deus, eu te peço que fique conosco, meu Pai, nos dê força, nos dê alegria para enfrentar, Senhor, as dificuldades da vida. Abençoa a Tua igreja, meu Deus, os irmãos que estão agora em suas casas, assistindo essa escola bíblica, os que ainda vão assistir, meu Deus, abençoa ricamente com a Tua palavra, com o Teu conhecimento. Em nome de Jesus, meu Pai, peço. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós e o demais povo de Deus, desde agora e para todos sempre.